A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. E aqui também é o início do curso ministerial, porque a primeira fase do curso de bacharel é o curso ministerial, que é feito em 2 anos. Pode ser diminuído para 1 ano dentro do padrão que a Logos estabeleceu. Este é o primeiro AVA da aula dupla 6 e a primeira parte da aula 11. Nós estaremos nesta aula dupla tratando acerca de uma análise do fenômeno religioso, considerando o aspecto legal em Angola. Então, se algum professor ou mesmo a Logos vier a trabalhar em outro país que não seja Angola, terá que substituir esta aula dupla por uma análise do fenômeno religioso, considerando a legislação do país em que o aluno está. É um fato que cada país do mundo trata a religião de uma maneira. Alguns estão de acordo, outros estão contra. Então, são fatos diferentes a análise. No entanto, essa aula dupla, nós estaremos trabalhando uma análise do fenômeno religioso, como eu disse, de acordo com a lei angolana. Na aula dupla anterior, nós trabalhamos a ampliação da análise do que é seita. Nós demos então aqueles conceitos e já temos a proposta da conceituação de 4 termos importantes na construção da nossa apologética, que é cristã. E esses termos são religião, fenômeno religioso, seita e heresia. Na questão seita, consideramos os termos também igreja, grupo religioso e confissão religiosa, principalmente considerando o aspecto da legislação angolana. Aqui também consideramos o termo denominações. Esse termo denominações é um termo usado no meio evangélico para determinar grupos religiosos ou confissões religiosas que são diferentes dentro do meio cristão. Nós, então, estaremos nessa aula dupla analisando contratualmente a questão legal em Angola. Esta aula, portanto, tem um aspecto mais específico, como eu disse, com Angola, e mais uma vez aqui reafirmando para professores que venham a utilizar essas AVAs, se a Logos utilizar em outro país, o professor terá que substituir essa aula por uma aula contextualizada à realidade legal do país em que o aluno estuda, ou que a Logos tem um novo polo. Mas dentro do assunto fenômeno religioso, temos uma realidade legal que nós, como estudiosos do assunto em Angola, temos que considerar, que são as leis angolanas. Afinal, nós estamos dentro de um país, e esse país tem leis. Independente dessas leis serem de acordo com a Bíblia ou de acordo com a verdade, nós temos que nos submeter a elas até o ponto, é claro, que elas não nos levem a negar Deus ou a sua palavra, a sua orientação, a sua moral. Eu sei que esse é um fato a ser considerado à parte, mas apenas estamos a mencioná-lo, porque, como disse o apóstolo Pedro, importa primeiro obedecer a Deus do que os homens. Então, não significa desobediência aos homens. A igreja não deve desobedecer à legislação vigente. A Bíblia é bem clara. Importa primeiro. Então, primeiro significa que eu também vou obedecer às leis humanas.
No entanto, nós, como cristãos, temos como convicção que a lei de Deus é superior à lei humana. Então, se alguém nos orientar ou nos mandar mentir, por exemplo, nós não vamos mentir. Se alguém falar para nós negarmos a Deus, a Jesus, nós não vamos fazer isso, mesmo que tenha consequências legais, mesmo que se torne crime. Por exemplo, veja o caso do pecado do homossexualismo. Ele está sendo legalizado no mundo. E para muitos países não se pode mais falar Romanos capítulo 1. É ilegal, né? Então, nós não podemos deixar de pregar a Bíblia, nem podemos deixar de dizer que o que é pecado segundo a Bíblia é pecado. Deus não aceita e nós não vamos nem colaborar, nem incentivar, nem aceitar, por exemplo, pastores fazendo casamento de homossexuais. Então, existe essa realidade que nós temos que considerar. Mas vamos continuar, já, claro, entrando nos aspectos legais. O seu discurso apologético em Angola terá que considerar como o governo de Angola e o povo angolano consideram esses termos, tanto no aspecto conceitual e etimológico, como no aspecto legal. Portanto, aqui nessa aula dupla, iremos ver de maneira histórica esta realidade. Então, a partir da construção legal, claro, não vamos ser detalhados, estamos sendo apenas panorâmicos, é óbvio. Mas para chamar a atenção, quem achar que é necessário um estudo mais aprofundado terá que pegar as leis e estudá-las, né? Então, nós só vamos mencionar, é claro. A questão da análise estará misturada com a narrativa histórica. Pode haver opiniões diferentes, é claro, portanto, conto com sua análise pessoal, concordando ou discordando, mas lembre que sua opinião tem que estar baseada inicialmente na Bíblia e depois numa lógica teológica, ou seja, da igreja. Né? Não é, eu não concordo. Não concorda por quê? Eu acho assim porque o meu povo acha assim, porque a minha família acha assim, porque Angola acha assim. Não, não é assim. Eu contextualizo sim. Então eu quero saber como acha. Mas a verdade está na palavra de Deus. Vamos então entrar agora na lei da liberdade de religião, crença e culto, que foi aprovada no Conselho de Ministros da 8ª Sessão Ordinária de 28 de agosto de 2018, foi remetida à Assembleia Nacional pelo titular do Poder Executivo, revelou quarta-feira, em consequência de imprensa, Aguinaldo Cristóvão, diretor do Gabinete Jurídico do Ministério da Cultura. Está aí, né, da fonte O País, nós iremos buscar essas informações em documentos reais e legais, ou pelo menos históricos. Esta nova lei substitui a Lei 02 de 2004, de 21 de maio. Então tem um bom tempo, né, que essa lei, para aquela lei que estava saindo do período de guerra. A lei é fundamento bíblico para estabelecer os termos. Então veja, a lei angolana é o fundamento bíblico da igreja para estabelecer os termos que nós discutimos? Obviamente que não é, né? Porque, apesar de que a lei pode estar de acordo com a Bíblia. Mas os termos eu tenho que ter a partir da Bíblia, ou seja, a construção da doutrina. A partir do ponto que os termos não são bíblicos e não carregam doutrina, temos que considerar a determinação legal. Isso é um fato. Se não for contra a Bíblia. Então eu vou seguir, como eu disse, primeiro a Deus, depois os homens. Mas também temos que considerar o aspecto popular, ou seja, o que o povo pensa. Ou seja, o que o povo entende em cada termo usado no discurso apologético da igreja, porque eu quero alcançar as pessoas, o povo, no nosso caso, os angolanos.
Então eu tenho que pensar como eles pensam. E muitas vezes, como eles pensam, é como a mídia fala. É como o governo fala, através da mídia. Ou através do ensino, nas escolas, por exemplo. Temos que entender que os termos religião, igreja, seita e heresia têm aspectos religiosos que são dogmáticos, e esses, então, nós seguimos o padrão teológico. Contudo, esses termos podem ter conceituação diferente na legislação de um país e na percepção linguística de um povo, ou seja, popularmente. Podemos conviver com a diferenciação terminológica, mas não vamos rejeitar ou reformular nossa crença bíblica porque uma lei humana ou uma cultura humana mudou o conceito. Temos que saber usar os termos, mostrando a diferença e demonstrando nossa crença que é bíblica e cristã. Por exemplo, igreja. Igreja é somente os seguidores de Jesus Cristo. Mas popularmente, igreja assumiu outra conceituação. Às vezes até no governo ele pode falar, esta igreja, por exemplo, a igreja dos muçulmanos. Os muçulmanos nunca vão ser igreja. Eles até nem aceitam isso, eles chamam o lugar onde eles adoram de mesquita. Eles nem aceitam esses termos cristãos. Mas muitas pessoas falam, a igreja dos muçulmanos. Isso é uma percepção popular, às vezes até a nível de governo. Mas é errada. É errada tanto cientificamente como teologicamente, biblicamente. Então a gente tem que perceber essas realidades. Então o termo fenômeno religioso não tem na Bíblia. É apenas uma proposta científica de uma verdade humana. Nesse caso, o termo pode adquirir sentidos que não são fundamentalmente bíblicos ou doutrinários. Mas o aspecto filosófico que define o que é esse fenômeno pode atingir sim a nossa crença bíblica. Por exemplo, considerar que o fenômeno religioso é apenas uma realidade social e psicológica, sem identificação com Deus, pode ser um aspecto que venha produzir uma rejeição na igreja, pois nós não somos laicos, nem somos ateus. Nós somos teístas, ou seja, acreditamos em Deus, e a nossa vida se fundamenta em nossa fé. Né? Então, se a ciência dizer alguma coisa contrária àquilo que nós cremos, mesmo que a Bíblia não fale, nesse caso específico, fenômeno religioso, mas poderia ser outros termos, né? Que seria, vamos dizer assim, algo mais ligados à psicologia, nós não precisamos de aceitar. Mas a ciência que descobriu isso. Não, a ciência não descobriu, ela identificou, ele sempre existiu. O fenômeno religioso não é inventado pelo homem, ele é descoberto no sentido de que ele foi apenas identificado. Agora, nós acreditamos de uma maneira, que é o que é fenômeno religioso, e temos respaldo, inclusive, com cientistas, inclusive da área da psicologia. Inclusive são até os capelães que têm trazido mais essa proposta dentro da ciência da religião. Então nós podemos conviver com uma sociedade que nega Deus, que até é ateia e que é laica. Contudo, isso não nos molda, pois não nos conformamos com o mundo, como a Bíblia nos orienta lá em Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos conformeis com este mundo. Então assim a gente termina essa primeira ava, né, dessa aula dupla. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.